Então tá. Vamos iniciar agora a aula sobre generalização da lei de Hooke, tá? Primeiro vamos fazer um resumo de algumas coisas que a gente já sabe, né? Ó, quando um corpo de prova está sob forças axiais de tração, sabemos que sua dimensão ao longo da direção de aplicação das forças aumenta. Por outro lado, se o corpo estiver sob compressão, forças de compressão, sabemos que essa dimensão, ao longo das forças, né, no caso aqui de compressão, essa dimensão vai diminuir, né? Dizemos que o corpo de prova sofreu uma deformação longitudinal. Essa deformação longitudinal vai ser positiva se as forças forem de tração ou negativa se as forças forem de compressão. Certinho? Tais deformações podem ser calculadas pela lei de Hooke, que está aqui. Lembrando a lei de Hooke. Tensão é igual ao módulo de Young vezes a deformação. Se a gente quer a deformação, a gente isola a deformação, né? E a deformação, então, vai poder ser calculada dividindo a tensão normal pelo o módulo de Young. E aqui nós temos uma pergunta. E se o corpo de prova estiver sujeito a mais de uma carga em direções diferentes? Por que essa pergunta é importante? Porque, na verdade, os elementos estruturais, na maioria das vezes, estão sujeitos a mais de uma carga, né? E a gente tem estudado somente corpos de prova sujeitos a uma carga só. Uma carga seja de tração ou de compressão. Então, agora, o objetivo da aula é saber como calcular as deformações nos corpos de prova quando eles estão sujeitos a mais de uma carga. Primeiro, a gente tem que mostrar alguns casos básicos, né? Esse aqui é o caso que a gente tem estudado, ou seja, um elemento estrutural está sujeito a apenas uma tensão, no caso aqui, ao longo do eixo Y. Tá? Como esse elemento está sujeito somente a uma tensão ao longo de um eixo, a gente chama ele de uniaxial. O caso uniaxial, uma só tensão aplicada ao longo de um eixo coordenado. Se tivermos duas tensões aplicadas ao longo de dois eixos coordenados, a gente tem o caso biaxial, que está aqui a figura. Duas tensões ao longo de dois eixos. E se tivermos três tensões aplicadas ao longo dos três eixos coordenados, né, nós temos o caso triaxial, que está representado nessa figura. Ó, três tensões ao longo dos três eixos coordenados. Nós vamos começar o nosso estudo por esse caso aqui, que é o caso triaxial. Tá? Ele é um pouquinho mais complexo, mas ele engloba tanto o caso biaxial quanto o caso uniaxial. Enfim, como podemos calcular as deformações longitudinais ao longo dos três eixos coordenados para o caso de tensão triaxial? A gente vai se utilizar do princípio da superposição. Tá? O princípio da superposição pode ser explicado da seguinte maneira. Ó, dado uma causa, sabemos que temos um efeito. Se temos várias causas atuando no mesmo elemento, então o efeito final é o resultado da soma de todos os efeitos individuais de cada causa. Olha só essa figura que tem embaixo.
nós temos aqui um elemento sujeito à tensão triaxial, tá? Esse elemento tinha esse tamanho aqui, o pontilhado mostra como é que ele ficou. Tá? O resultado final da aplicação dessas 3 tensões vai ser igual o resultado, né, do elemento sujeito somente à tensão nessa direção, mais o resultado do elemento sujeito a somente essa tensão, mais o resultado do elemento sujeito somente a essa tensão. Ou seja, aqui está bem explicado nessa figura o conceito do princípio da superposição aplicado a tensões triaxiais. Tá? O resultado total, global, final, da aplicação de 3 tensões ao longo dos 3 eixos é igual aos efeitos individuais de cada tensão, como se elas estivessem aplicadas separadamente. Tá? Para deixar isso muito bem explicado, nós vamos calcular as tensões, no caso de tensão triaxial, para cada eixo separadamente. Nós vamos iniciar com o eixo X, tá bom? O eixo X. O eixo X é esse aqui, ó. Tá bom? Esse eixo. Ora, a tensão σx causa nas dimensões ao longo desse eixo uma deformação dada por esse termo. Agora, a tensão ao longo de y, que seria essa daqui, causa ao longo de x essa deformação. Já que ao longo de x, sigma y, né, é uma tensão transversal, né? Então, a aplicação dessa tensão causa uma deformação transversal, né, ao longo de x. Por outro lado, a tensão sigma z, que está aqui, causa ao longo de x uma deformação dada por esse termo. Eu quero dizer, a tensão aqui faz essa dimensão se modificar, né? Ter uma deformação dada por esse termo. Aí, segundo o princípio da superposição, a deformação total ao longo do eixo X será a soma das 3 deformações causadas pelas 3 tensões normais ao longo dos 3 eixos. Ou seja, eu vou pegar esse termo, somar com esse, e eu vou ter essa equaçãozinha final. Então, essa equação vai dar a deformação ao longo de x, devido ao efeito causado pela tensão em x, pela tensão em y e pela tensão em z. Vamos fazer a mesma análise para o eixo y. Aqui, ó. A análise é altamente semelhante. Ao longo do eixo y, a tensão sigma y causa essa deformação. Entretanto, a tensão σx causa ao longo de y essa deformação. E a tensão σz causa ao longo do mesmo eixo y essa deformação. A deformação total ao longo do eixo y vai ser a soma desse termo com esse termo com esse termo, resultando nessa equaçãozinha aqui. A mesma coisa, ó, para o eixo z. Aqui está a deformação ao longo do eixo z, causada pela tensão ao longo do eixo z. A tensão sigma x, a tensão ao longo de x, causa essa deformação ao longo de z. E a tensão ao longo de y causa essa deformação ao longo de z. A deformação total é a soma desse eixo
com esse eixo, esse termo, com esse termo, com esse termo, resultando nessa equaçãozinha. Tá? No frigir dos ovos, no final das contas, nós acabamos tendo 3 equações. Cada uma dessas equações calcula a deformação ao longo de um eixo. Aqui está a deformação ao longo do eixo X, a deformação ao longo do eixo Y e a deformação ao longo do eixo Z. Certo? Então, essa aqui é a chamada lei de Hooke generalizada. Ela serve para calcular as deformações ao longo dos 3 eixos devido às tensões aplicadas ao longo dos 3 eixos. Vamos fazer um exemplo, tá? O exemplo que a gente vai fazer é o exercício 1 da 4ª lista. As tensões de um ponto são mostradas na figura abaixo. Aqui, ó. Se o material for grafite, determine as deformações em cada direção. Veja, ao longo de X, nós temos compressão, ao longo de Y, nós temos compressão, e ao longo de Z, nós temos tração. Aqui está a lei de Hooke generalizada, tá? E aqui eu coloquei os valores, né? Aqui eu coloquei o valor da tensão em X, aqui é da tensão em Y, aqui é a tensão em Z, aqui é o coeficiente de Poisson, e E representa o módulo de Young. Está aqui. Nesse slide tem que ficar muito importante que a gente não pode se esquecer, ó, dos sinais das tensões. Ó, a tensão ao longo de X, que seria essa daqui, ó, é de compressão. Então, a tensão é negativa. Sigma Y também, que é a tensão ao longo de Y, ao longo dessa direção, ó, é uma tensão de compressão. Então, o sinal é negativo. Já a tensão ao longo de Z, ao longo dessa direção aqui, ó, é uma tensão de tração. Então, é positivo. Tá? Esse sinal, esse sinal, esse sinal, esse sinal, esse e esse são sinais das equações. Tá? Eles devem existir e não podem ser tirados. Mas os sinais das tensões acompanham o fato de que podemos ter tensões tanto de trações, tensão de tração, quanto tensão de compressão. Aqui eu repeti o resultado anterior, né, e fiz as contas. Ó, percebam, aqui é negativo, esse termo ficou negativo. Essa tensão é negativa, mas tem esse menos aqui, menos com menos vai dar mais. Essa tensão aqui é positiva, tem esse menos, menos por mais dá menos. Vou fazer para a segunda equação. Ó, essa tensão é negativa, esse termo deu negativo. Essa tensão é negativa, mas tem esse menos da equação. Menos com menos dá mais. Essa tensão é positiva, tem um menos aqui da equação, menos por mais dá menos. Vou fazer da outra, da última. Ó, essa tensão é positiva, esse termo deu positivo. Essa tensão é negativa, mas tem sinal de menos, menos por menos dá mais. Essa tensão também é negativa, com menos aqui, menos por menos dá mais. Então, olha só, tem que tomar cuidado com os sinais das tensões. Se não tomar esse cuidado, o aluno vai errar o resultado. Aqui, novamente, eu estou repetindo, né, os últimos resultados, e aqui eu faço a soma. Esse termo mais esse dá esse,
esse termo mais esse dá esse termo mais esse dá esse aqui. Então, as deformações são, ao longo de x, 1,42 vezes 10 a menos 2, ao longo de y, menos 3,11 vezes 10 a menos 2, e ao longo de z, é 2,43 vezes 10 a menos 2. Vamos interpretar esse resultado. Veja, esse corpo sujeito a essas tensões tem, ao longo do eixo x, que é esse aqui, as dimensões dele diminuem. Ao longo do eixo y, essa dimensão aqui, essas dimensões aqui, ó, ao longo do eixo y, também vão diminuir. Ó, tem um sinal de menos. Ao longo do eixo z, que seria essa direção, tá? Essa dimensão, nós temos um aumento no comprimento dele. Porque aqui o sinal está positivo. Certo? Vamos fazer uma análise ainda um pouquinho mais detalhada. Tá? Aqui nós temos somente a deformação em x. A gente viu no slide anterior que a deformação em x foi calculada através de 3 termos. Ó, vou voltar. Aqui, ó, os 3 termos. Então, aqui a gente tem os 3 termos e temos a soma deles, tá? Como eu falei lá no início, cada termo tem uma interpretação. Esse primeiro termo aqui, ó, é a deformação no eixo x se só existisse a tensão x atuando no elemento. Que seria essa. Já esse termo aqui é a deformação no mesmo eixo x, entretanto, se existisse somente a tensão y atuando no elemento. A tensão y é essa daqui. Ó, percebam que a tensão y, ela é de compressão. Então, essa dimensão aqui aumenta. Se só existisse essa tensão aplicada, essa dimensão aqui iria aumentar. É por isso que esse termo tem um sinal positivo. Já esse termo, qual é a interpretação dele? Essa é a deformação no eixo x, se existisse somente a tensão em z atuando no elemento. Vamos analisar. Né? A tensão em z está aplicada aqui, ó. Ela é uma tensão de tração. Se só existisse ela aplicada no elemento, né, esse comprimento aqui iria diminuir, porque é um comprimento transversal, efeito direto do coeficiente de Poisson. Veja aqui, como aqui, se só essa tração existisse, esse comprimento iria diminuir, está aqui o sinal de menos. Esse aqui é o efeito global resultante. Na verdade, a gente não é capaz de medir esse efeito individualmente. Todos eles ocorrem ao mesmo tempo, resultando nesse resultado final. Ou seja, as 3 tensões aplicadas, da maneira como estão sendo aplicadas aqui, fazem com que essa dimensão aqui, ó, diminua de um certo tanto. Certinho? E análises semelhantes podem ser feitas para as outras deformações que eu vou deixar para vocês fazerem. Tá? Agora a gente vai para um exemplo 2. Esse exemplo 2, pessoal, é o mesmo exercício 1 da lista 4. Só que agora, se vocês olharem aqui, eu tirei a força ao longo do eixo x. Ou seja, esse caso aqui é um caso biaxial. Ele era triaxial quando tínhamos 3 tensões. Agora que eu tirei uma das tensões ao longo do eixo x, ele se tornou um caso biaxial. E aí, como é que a gente resolve? Resolve usando as mesmas equações. Tá? Ó, se não tem tensão em x,
Então, vamos considerá-la zero. Ó, a tensão em X considera zero, a tensão aqui, nesse termo, que é a tensão em X, considera zero, e aqui também considera zero. Veja que como nós temos zero aqui, esse termo vai sumir, aqui também vai sumir, e aqui também vai sumir. Desse conjunto de três equações, a gente chega aqui. Ó, esse termo zero, esse termo zero, esse termo zero. E aí, aqui eu estou repetindo o resultado anterior. Cada equação que tinha três termos passa a ter dois termos. E aqui estão os resultados finais. Tá? Notem que o exemplo 2 nada mais é que um caso biaxial. O que significa tudo isso? Significa que casos biaxiais também são resolvidos pela lei generalizada de Hooke. Tá? Só que agora, se não tem uma determinada tensão, essa tensão a gente considera zero. Mas resolve da mesma maneira. Tá? E para o caso uniaxial, também. Tá? A lei generalizada de Hooke, ela é bastante geral. Eu quero dizer, a gente desenvolveu essa lei a partir do caso triaxial, mas ela vale para biaxial e uniaxial. Isso porque o caso biaxial e uniaxial estão contidos no caso triaxial. Então, olha só, um exemplo aqui, né? No caso o uniaxial, só tem tensão ao longo de X. Então, aqui tem, aqui vai a zero, aqui vai a zero, aqui vai a zero, zero. Aqui tem, aqui vai a zero, aqui tem, aqui vai a zero. Olha o resultado. O resultado é exatamente o caso que a gente já estudou lá na aula sobre coeficiente de Poisson. O corpo vai ter, se for uma tensão positiva de tração, ele vai ter uma deformação dada por esse termo, vai ter ao longo de X, né? Ao longo de Y vai ter uma contração dada por esse termo, e ao longo de Z vai ter uma contração dada por esse termo. Então, a lei generalizada de Hooke pode ser usada para o caso biaxial também. O caso biaxial está contido na lei generalizada de Hooke, assim como o caso uniaxial. Certinho? Então, aqui, essa aula foi baseada no livro do Heibler, tá? Resistência dos materiais, que vocês têm aí na ementa. Abraços.